Olá! Vamos para mais uma receita da Cozinha da Kátia e a receita hoje é pastel de nata. Solta a vinheta aí! Essa receita é uma receita portuguesa muito famosa e eu fui pesquisar muito para fazer essa receita, mas me senti bem à vontade para criar a versão Cozinha da Kátia no pastel de nata. E sabe por quê? Quem me segue aí já sabe, aqui no meu canal eu uso muita nata. E aí, pastel de nata, e pesquisei, quase todo mundo usa para fazer o pastel de nata a massa folhada comprada no mercado normal. Se você quiser usar a massa folhada, fica à vontade. Mas a Cozinha da Kátia é a cozinha da mãe, aonde a gente faz tudo, inclusive a nata. Inclusive a massa. Eu vou pegar aqui para fazer essa massa um pote de nata, a minha parceira Dália. A nata é bastante gordurosa, ela tem 43% de gordura, então ela dá uma massa bem crocante. Então vou usar um pote de nata, a mesma medida do pote de farinha de trigo e uma colherinha de sal. Essa minha colherinha é uma colher de chá, não de café, tá bom? Então você mistura tudo, de preferência com a colher, não coloque as mãos, porque como a nata é geladinha, se eu colocar minha mão eu acabo esquentando e querendo consumir mais farinha na minha receita, que não é o necessário. Mistura o que dá com a colher, quando não dá mais vai com as pontas dos dedos, apenas com as pontas dos dedos. Uniu, bota na geladeira e deixa gelar. Agora a gente vai lá pro fogão para preparar esse caldinho maravilhoso que dá todo o sabor especial para esse pastel de Belém. E tem um monte de dica e eu quero chamar bastante a atenção de vocês, que é uma receita simples, muito simples, com poucos ingredientes, mas os segredos estão nos detalhes. Então aqui a Cozinha da Kátia conta todos os detalhes para vocês. Então vamos lá. Para preparar o creme, você vai precisar de meio litro de leite. Então eu vou colocar esse leite já numa panela para começar a esquentar, aquecer. Vou temperar esse leite com uma casquinha de limão e um pauzinho de canela. E agora você vai pegar um outro recipiente, vai colocar 3 colheres de farinha de trigo e vai diluir com o próprio leite. Mais um pouquinho de leite, tem que misturar bem, tirar todas as bolinhas possíveis. Então eu usei colher e agora eu vou usar o fouet aqui para ficar bem lisinho. Quando o leite começar a querer levantar fervura, um pouquinho antes disso, a gente vê as primeiras bolhazinhas no leite, com o leite diluído, você vai distribuindo e mexendo, vai por incorporação. Essa técnica chama incorporação. Então vamos lá, mistura, e como você vai misturando, você vai sentir a textura desse creme. Deixa começar a levantar a fervura, desliga o fogo, dá uma mexida, confere aqui comigo. O ponto é cremoso, fica cremoso, mas com farinha. Tá resolvido isso? Sim. Cadê o açúcar, Kátia? Calma, gente. Coloca do lado. Se quiser colocar na geladeira para já esfriando, já facilita. E vamos agora fazer a caldinha de açúcar. Para isso vocês vão precisar de 1 xícara de açúcar e meia xícara de água. Você vai fazer uma calda. Que ponto tem essa calda, Kátia? A calda é quase ponto de fio, é um pouquinho antes disso. Então você tem que deixar ferver muito bem. Vai acompanhando, sente na colher, você sente que a textura fica mais cremosa. Quando você consegue ver quase puxando o fio, não bem fio, porque senão depois fica duro. Meio fio, aí esse é o ponto correto. Você deixa ela esfriar um pouco, porque nós vamos juntar as gemas nessa calda. Então se ela estiver muito quente, ela vai cozinhar minhas gemas. E a ideia é que as gemas sejam cozidas no forno, no assar o pastel de Belém. Então essas dicas são fundamentais para vocês terem o melhor resultado. Lembra que eu disse que eu ia contar todos os segredinhos. Então, você tem a calda mais fria, aí sim você vem com as gemas. Você pode peneirar essas gemas, peneira elas para tirar aquele gosto de ovo, e aí você coloca 6 gemas e vai mexendo. Como você vai colocando, vai mexendo, vai incorporar esse açúcar com a própria gema. E aí, o nosso creme também já tá friozinho, a gente mistura tudo. Fica esse creme nem duro, nem mole. Até parece mais mole do que duro, porque antes estava mais durinho e agora ficou mais mole. Mas é certo, fica tranquilo, que essas gemas ainda vão cozinhar lá no forno, tá bom? E agora, vamos para a parte mais divertida,
que é montar as forminhas. Eu estou usando aqui forminha de silicone, se você tiver forminha de empada em casa, o que você tiver vai funcionar. Se você quiser mudar o formato, como você está fazendo em casa, fica à vontade. Eu só estou ensinando vocês para ficar bonito para a foto. Então a gente vai usar forminhas de empadinha. E aí vocês vão moldar, faz uma bolinha com essa massa e molda ao redor da forminha. Todas elas, deixa todas prontinhas e aí você pega o seu creme gelado, lembra disso, que o creme tem que estar frio, pelo menos frio, se não der para fazer bem gelado, esperar tanto, mas frio, você coloca uma conchinha. Eu tô usando uma conchinha aqui, é mais ou menos umas 2 colheres de sopa na minha forminha aqui. Mas não enche até a superfície, porque senão ele derrama, ele cresce um pouco na hora de cozinhar e depois cai. E aí, a gente, quando começa a montar as forminhas, eu esqueci de um detalhe muito importante, que é já ligar o forno. O forno elétrico de vocês, que você tem em casa, se tem resistência na parte superior e inferior, você vai ligar a superior e a inferior. E você vai pré-aquecer esse forno no tempo que você estiver moldando as forminhas, porque precisa estar bem quente a 200, 220 graus. Eu testei com 250, ficou muito alto, que daí dura muito. Então, aqui em casa, 220 ficou perfeito, então eu vou trabalhar com 220. Eu preciso que você reconheça o seu forno aí na sua casa. Então, isso é importante, forno pré-aquecido, você montou a massa, em seguida você vem com creme gelado e aí você larga neste forno pré-aquecido. Kátia, por quanto tempo? De 20 a 25 minutos, não vou precisar de novo. Cada forno tem seus mistérios e por isso que precisa de uma cozinheira aí para dar o ponto e eu vou mostrar para vocês o pontinho correto. O ponto correto é uma massa crocante, o caldinho de dentro está cozido, pode ter uma superfície um pouquinho dourada, que fica um encanto. E aí é só servir para a galera. Pode servir quente, não quente demais, não queima a boca, mas pode servir quente, como também pode servir em temperatura ambiental, que é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, porque eu sou apaixonada por receitas que são feitas com ingredientes simples, mas que tem alma. E essa receita tem muita alma e tem muita história. É de uma tradição portuguesa, mas com certeza é um doce apreciado em todo o mundo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.